Leão, esse mês promete, Leão, e se você ficar comigo até o final, você vai descobrir tudo aquilo que vai acontecer esse mês aí na sua vida, tá bom? Lembrando que é necessário que você adapte a mensagem para a sua situação, como são muitas energias, né? E se você quer uma consulta particular, link na descrição do vídeo, portalluzosol.com.br. Mas, Leão, vamos ver aqui tudo aquilo que você precisa saber nesse momento sobre o seu mês de junho. O que vem acontecendo aqui, coisas importantes na sua vida. Pense em algo que você precise de uma resposta e a gente vai trazer para você aqui nesse momento. Uau, já vem a buzina aí falando, acorda, Leão, que a coisa tá acontecer aí, hein? Enquanto eu embaralho as cartas aqui, eu quero deixar um recado importante para você, porque o prazo para entrar no Magia da Prosperidade está acabando, tá? Então a gente vai começar no dia 30/5. Dani, o que é o Magia da Prosperidade? É um processo terapêutico aí que eu vou fazer com vocês em grupo, onde vou ajudar vocês, eu vou mostrar como que vocês vão desbloquear a prosperidade na sua vida e entrar para esse fluxo da prosperidade, onde vocês conseguem entrar nesse flow, fazer com que as coisas aconteçam com uma maior facilidade, tranquilidade e leveza. Só que como é um processo em grupo e eu vou fazer algo mais personalizado, eu tenho pouquíssimas vagas, tá? E tanto limite de tempo quanto limite de pessoas. Então, se você quiser garantir a sua vaga, corre. São 4 encontros ao vivo comigo através do Zoom. Vão ficar gravados? Dani, não posso participar no dia. Sim, eu vou gravar e vou colocar na plataforma e vocês vão poder assistir lá na plataforma também, tá bom? E tem exercícios diários onde vocês podem fazer, onde vocês já vão experimentar essa mudança na tua vida a partir da primeira semana, tá? Então, vai lá. Garanta a tua vaga, clica no link aqui embaixo, portalluzosol.com.br/magia da prosperidade. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E fixado também nos primeiros comentários. O que mais, Leão? Vamos ver o que vem aqui para você? Eu sei que tem algumas pessoas que estão me seguindo em inglês também, então só lembrando que vai ser em português, tá? Somente em português nesse momento. Vamos lá, o que vem pra você aqui, Leão? Esse mês, a gente começa que a energia central do mês é um 8 de paus, junto com o 8 de ouros. Então a gente tem duas cartas de número 8 aqui que vem falando muito sobre comunicação. O número 8 é um número bastante racional dentro do tarô e a cabala. Então esse mês ele traz uma energia de um impulso, né? É um mês onde eu ganho o impulso para fazer alguma coisa. Eu ganho, olha, eu vou te contar, vou te dar um contexto, porque eu vejo aqui que no passado recente a gente vem com o 4 de copas. O 4 de copas, ele fala que você estava vindo, talvez quando você encontrar esse vídeo, se você ainda encontra em maio, talvez você esteja numa energia, numa vibe de que, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá legal, ou tem uma coisa que tá meio boring, tá meio chato, parece que a coisa não tá fluindo muito bem. Só que no mês de junho, eu não vou te afirmar quando exatamente, mas acontece uma coisa que parece que traz um impulso, onde você já vinha acumulando essa energia dentro de você, parece que a coisa vinha acontecendo, ou você estava querendo já há muito tempo investir num trabalho, num projeto, alguma coisa assim, e você estava com aquela energia meio que apática, uma energia meio boring, xoxa, borocochô, sabe? E aí, alguma coisa acontece, você ganha um impulso, parece que vem de repente, mas o 8 de paus é aquela explosão de energia. Não veio de repente, parece que veio de repente, mas dentro de você já estava acumulando essa energia e você fala assim, quer saber, olha, foda-se. Você explode. Fala, foda-se, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não me interessa, vamos mudar. E aí eu vejo que você realmente começa a ganhar aquele impulso e não vamos que vamos mudar, vamos fazer acontecer, a coisa tá fazendo e você começa ali, ó, no impulso todo, na carga total, tá? Isso é ótimo, muito bem. Claro, adapta a mensagem para sua situação. Pode ser que venha aqui, isso seja na vida amorosa. Pode ser que isso aqui venha na vida profissional. A gente vai descobrir daqui a pouquinho o que vai acontecer com o baralho cigano. A gente vai separar vida amorosa, vida profissional e vida familiar, tá? Então a gente vai descobrir aqui daqui a pouquinho. Mas você vai adaptar essa mensagem aqui naquilo que você está precisando nesse momento. E aí, no teu pensamento, aqui a gente vem com a parte do
Pajem de Copas, que você realmente quer essa energia, né? Eu quero essa renovação, eu quero essa mudança, e na posição daquilo que você não está vendo do seu subconsciente, a gente vem com Cavaleiro de Copas. Então, realmente, no teu consciente parece que a coisa está começando, mas o Cavaleiro de Copas, ele está um nível acima do Pajem de Copas. Então, aqui você está assim, olha, não, já estamos fazendo, já vamos aplicar, já vamos fazer acontecer, já vamos lá, sabe? Então, aqui, eu acho que você realmente estava preparado, ou você estava se preparando esse tempo todo, porque o Cavaleiro de Copas, ele mostra onde eu pego o meu emocional e eu coloco o meu emocional em cash, onde eu pego o que eu tô sentindo essa energia, mas deixa eu analisar o que isso está acontecendo, por que eu tô sentindo essa energia, né? Então, eu acho que você já vinha acumulando esse sentimento durante um bom tempo e você chegou o momento que eu vou falar sobre isso, eu vou expor isso, ou eu vou fazer a coisa acontecer. Eu tô numa fase, eu tô num momento que eu preciso expor, eu preciso falar, eu preciso me comunicar, eu preciso colocar essa energia para fora, tá? E isso vai se manifestar aqui em todos os lados da sua vida. Acho que você cansou de alguma coisa. Cansou mesmo. Tá? Até mesmo que na posição do teu ambiente ao seu redor, a gente vem com o 9 de paus, que o 9 de paus mostra como se tivesse uma pressão muito grande sobre você, né? Mas ao mesmo tempo, eu vejo que você vai conseguir lidar com essa pressão. Porque aqui, na posição do teu comportamento, a gente vem com o 2 de copas, e o 2 de copas ele traz um certo equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que vem falando assim, olha, aguenta mais um tiquinho, tá? Suporta aí mais um pouquinho, tem uma certa resiliência, porque o ambiente nesse momento, por mais que você queira fazer, ó, você já tá fazendo, já tá nessa energia, pede um pouco de resistência, né? Resiliência, tá? Essa é a palavra, resiliência, onde, peraí, eu sei que eu quero, né, começar essa energia, e talvez eu já tô começando, já tô nesse impulso, mas ao mesmo tempo eu vou ter que lidar com essa outra situação antiga ainda, mas é só por pouco tempo, porque a coisa em breve já vai começar a fluir, a coisa em breve já vai começar a dar resultados. E eu vejo que vai, né? Porque a Rainha de Ouros, ela vem aqui na posição do teu futuro próximo, que vem mostrando esses frutos se concretizando na tua vida, vem trazendo esse resultado para você. E a gente fecha aqui também com a carta da força, que mostra, também vem trazendo resultado. Então, Leão, tem tudo para dar certo, só não vai dar certo se você não quiser de fato mesmo, tá? Apesar dos seus medos e anseios aqui, né, eu vejo que você tem a vontade de ajudar os outros, ou você tem a vontade de ter alguma coisa entre dar e receber. Então, se a gente está falando de vida amorosa, eu quero aquele relacionamento que é onde eu vou dar e receber ao mesmo tempo. Só que, ponto de atenção, eu quero um relacionamento assim, mas o meu comportamento também está sendo dessa forma, entre dar e receber, porque 2 de copas vem na posição de conselho sobre como você deve se comportar. É conselho. Conselho significa você segue se você quiser, tá? Então, ao mesmo tempo que eu quero esse equilíbrio aqui, eu tenho medo desse equilíbrio. Então, observar, eu quero esse equilíbrio, relacionamento legal, onde eu vou dar e receber, mas eu tô também agindo dessa forma, ou talvez eu esteja selecionando dessa forma, né? São coisas que você pode começar a pensar aqui. Se não é na vida amorosa, né, é bom que você avalie aqui, peraí, porque o 2 de copas e o 6 de ouros são duas cartas que têm praticamente o mesmo significado. São diferentes, mas tem coisas e tendências muito parecidas aqui, que é o equilíbrio, né, que é o compartilhar, o dar e receber na mesma moeda, na mesma medida. Então, ao mesmo tempo que eu quero isso, eu tenho medo disso. Então, talvez ou você tenha medo de se entregar, seja no trabalho, seja na vida amorosa, o que quer que seja, ou eu tenho medo de receber. E ambas as cartas pedem assim, peraí, como é que eu estou me comportando? Eu estou dando e recebendo na mesma moeda? Porque às vezes eu dou demais, eu entrego demais, mas será que eu estou recebendo, né, me permitindo receber? Então pede que esse comportamento ele seja equilibrado aqui da tua parte. Então muitas vezes no trabalho a gente faz, mas peraí, isso que eu estou fazendo, eu estou obtendo retorno? Será que o retorno está mesmo somente no fazer? Ou será que o retorno também ele está aqui, olha, em parar, de me concentrar, em trabalhar a minha energia, buscar a inspiração e agir de uma maneira inspirada? Porque quando a gente está só nessa vibe do fazer, a gente entra no 9 de paus, onde eu faço, eu coloco todo o meu esforço, mas eu não obtenho resultado suficiente. Então tem que ter esse equilíbrio, tá? E o que o tarot pede de você aqui, olha, é esse equilíbrio. Um detalhe importante,
no fundo do baralho, a gente vem com a carta do Papa. E o Papa, ele vem falando de um compromisso sendo assumido. Seja na tua vida amorosa, seja na tua vida profissional. O Papa, ele vem falando muito sobre isso. E eu sinto aqui um contrato, um casamento, ou um novo trabalho acontecendo para você, onde talvez isso que eu tô falando aqui, talvez seja na tua vida profissional, onde a tua vida profissional estava parada, você estava desempregada, a coisa não estava acontecendo, e ao mesmo tempo, de repente a coisa, cara, consegui um emprego, vamos embora, vamos fazer acontecer? Cara, surgiu uma oportunidade de eu montar uma empresa, vamos embora, vamos fazer acontecer, vamos trazer essa experiência? Então, isso é muito legal. Então, vem começando aí, tá bom? O que mais? Vamos lá. O que vem na tua vida profissional? Vida amorosa, vamos ver o que vem. Duas ciganas nessa leitura. Que esse baralho cigano, ele é a versão estendida, então tem duas ciganas, dois pássaros, tem cartas a mais aqui. E vida profissional, vida familiar, perdão. Não cai no chão, dá trabalho. Cobra. A cobra resolveu sair bastante aqui hoje também, hein? Que vem junto com a carta da cobra. Engraçado. Sabe o que eu sinto que tem acontecido? Não sei se vocês estão observando isso. Parece que essa energia de 2026 ela tá muito de revelações. Parece que tudo aquilo que estava escondido tá vindo para fora. Então, comportamentos de pessoas que antes as pessoas elas estavam, né, talvez eram pessoas que buscavam se comportar de uma determinada maneira, mas que por trás eram umas cobrinhas. Agora elas não estão fazendo nem questão de esconder quem elas são mais. Eu sinto muito isso nas leituras, eu vejo isso muito nas leituras e me parece que isso tem acontecido bastante. Faz sentido para você? Você também está percebendo isso? Se estiver percebendo, escreve aqui embaixo nos comentários. Na tua vida profissional, o que acontece aqui? A gente vem com a carta do jardim, a cigana e a carta da montanha. O jardim, ela vem falando aqui de muitas comunicações, né? Você lidando com muitas pessoas aqui, mas é engraçado porque a cigana, ela não tá olhando para essas conexões aqui. A cigana, ela tá olhando para a montanha. O que isso quer dizer? Eu vejo como eu tenho várias oportunidades aqui, eu talvez esteja lidando com várias pessoas, mas de alguma maneira, eu estou olhando para aquilo que está distante de mim, ou eu estou olhando para um determinado problema, mas por que você está olhando para esse determinado problema? Deixa eu ver se eu consigo pegar mais informações. Por quê? Ou eu estou olhando para alguma coisa que eu não estou conquistando, e que eu estou com dificuldade de conquistar. É engraçado, porque eu sinto aqui como eu tenho tudo, eu conquistei muita coisa aqui, mas eu não estou olhando aquilo que eu conquistei, ou aquilo que eu tenho nesse momento. Então é como se eu tenho uma energia de que eu não estou satisfeito, e eu estou olhando para aquele lado, estou olhando para aquela direção, onde talvez eu tenho tudo aqui nesse momento, mas eu quero viajar, ou eu tenho tudo nesse momento, mas eu quero mudar. Para alguns de vocês é muito isso, eu estou olhando para um outro patamar, mas esse patamar, ou essa situação, ela parece muito distante. Para alguns de vocês é um problema que vocês não conseguem resolver na tua vida profissional. O que eu vejo aqui é que eu preciso de parar de olhar para o problema, porque a montanha é como se tivesse uma barreira aqui. Eu quero conquistar uma coisa, mas parece que está muito distante, eu não consigo, porque tem essa montanha aqui no meio do caminho, esse problema gigante. E é como se, peraí, eu preciso de parar de olhar para esse problema, voltar o meu olhar para o outro lado e olhar para aquilo que eu já conquistei, trazer essa energia da gratidão. E é como se esse problema, ele fosse começando a diminuir. Porque, cara, tem uma barreira ali, não é uma barreira. Tem algo ali, mas esse não é necessariamente uma barreira. Eu acho que eu tô criando isso porque eu tô
o foco nisso está tão grande que atrapalha toda a minha visão distante, entende? Então, quanto mais eu foco nessa barreira, nessa montanha, é tipo isso, quanto mais eu foco nessa barreira, nessa montanha, mais isso se torna impossível. Mas se eu paro e começo a olhar para o outro lado, começa a ficar distante cada vez menor. Você entende essa diferença desse ângulo aqui? Então, o que vem falando para você? Olha aquilo que você já tem, olha tudo aquilo que você já construiu. Eu sei que você quer construir algo melhor, algo muito maior, mas começa olhando para a tua base, começa olhando para aquilo que você já tem. A partir daí, a partir dessa base, e você vai pensando um passo de cada vez, construindo um passo de cada vez, talvez você vai muito mais longe do que você imagina, tá? Mas tem alguma coisa aqui que você precisa de voltar o teu olhar para outro lugar, ao invés de você ficar olhando para esse bloqueio, tá? Vida profissional, para quem é, vocês vão entender. Na vida amorosa, vida amorosa a gente começa aqui com a carta do Trevo, e o Trevo ele vem trazendo aqui alguns momentos na sua vida onde, peraí, eu tô passando por esse momento, por essa situação aqui na minha vida amorosa, mas é algo passageiro, é uma dificuldade passageira, porque logo em seguida eu vejo a coisa se acertando aqui, tá? E essa cigana que vem aqui é uma cigana romântica, então assim, se tem algum problema na comunicação na sua vida amorosa, eu vejo você conseguindo se comunicar aqui, tá com alguém? Talvez um probleminha ou outro que vai ser resolvido tranquilamente entre vocês dois, tá? Ou duas. Ah, Dani, eu tô numa energia que eu tô solteiro ou solteira. Olha, eu não vou te garantir que vai entrar alguém na tua vida esse mês não, tá? Eu vou ser muito sincera com você. Não vejo ninguém não, mas eu vejo aqui que se você tá com algum problema, esse problema vai ser resolvido. Eu vejo você aqui em paz. Os lírios, ele traz paz, ele traz tranquilidade. Eu vejo você muito mais focada em você do que focada num relacionamento. Se você for homossexual, se você for lésbica, é possível que entre uma mulher, porque eu vejo uma energia de duas mulheres aqui muito forte, tá? Mas claro, você vai adaptar a mensagem para sua situação, porque essa parte não é para todo mundo, tá? E é isso, tá focada na sua autoestima, ou focado na sua autoestima, no seu bem-estar, e deixar que as coisas venham com o período aí, com o tempo, tá? Se você se relaciona com mulher, talvez essa mulher aqui esteja passando por algumas pequenas dificuldades, mas logo o relacionamento se estabiliza, tá? É só apenas algumas coisinhas simples, mas que vão se resolver logo. Vida familiar, cobra, caixão e a foice. Pode ser que você fique sabendo na tua vida familiar que alguém faleceu, tá? Alguém fez a passagem, ou talvez alguém esteja doente, ou alguma coisa desse tipo. Ou talvez você fique sabendo que alguém cortou relações com alguém. É a única coisa que eu vejo vida familiar pra vocês aí, tá? De outros acontecimentos aqui, o centro da mandala vem a carta dos lírios. Os lírios vêm trazendo paz, tranquilidade, que me confirma que tem uma grande possibilidade de alguém estar fazendo a passagem na tua vida familiar, tá? Pode ser que seja uma mulher. Não gosto muito de dar esse tipo de notícia, mas é o que estou vendo aqui. O que mais que vem para você aqui? Eu vejo também alguns pequenos problemas que serão resolvidos. Se você talvez esteja passando por algum problema, vai ser resolvido com facilidade. Talvez seja algum conflito em família ou sobre relacionamentos aqui. E eu acho que isso está afetando a tua vida profissional. Então, agora entendi a mulher olhando para a montanha. Porque parece que você está com alguns problemas, algumas questões aqui, talvez na tua vida familiar ou amorosa, e você está olhando para esses problemas e não está dando atenção para o outro lado, tá? Então, claro que quando tem determinadas situações, a gente realmente precisa, né, de ter um equilíbrio ali, um balanço que dói de fato, mas aqui nesse momento, né, eu vejo como algo que eu precise de seguir em frente, né? Aconteceu, é um momento que eu realmente preciso de me permitir seguir em frente, me permitir, né, entrar numa nova jornada, entrar numa nova fase da minha vida aqui, trazendo paz, tranquilidade. Deixa a pessoa descansar em paz. Gente, nada acontece
fora da hora, tá? Nada acontece, nenhuma pessoa faz a passagem fora da hora. Nenhuma. Tudo tá no nosso contrato de alma ali, nesse sentido. Acabou. Né? Então, às vezes a gente precisa realmente de se permitir seguir em frente. Vamos ver qual que é o conselho do tarô para você. Parece que realmente que tem algo do tipo, eu amava muito essa pessoa e eu não estou permitindo deixar ela ir. Acho que é por isso que você estava olhando para essa montanha. Mostra a mulher olhando bastante para essa montanha ali. Mas é paciência mesmo, tá? Faça o teu luto. Pode ser alguém que esteja saindo da tua vida, não necessariamente falecendo, mas alguém que esteja saindo. Se permita passar por esse processo, só não se permita ficar no luto. Porque quando você fica no luto, você trava a tua vida. Mas se permita deixar que a pessoa vá em paz, tá? Seja viva ou não. Conselho, paciência. Paciência, porque a vida é feita de ciclos. Vidas passadas, olha só que interessante essa carta. Vidas passadas. E indo com a correnteza. Indo com a correnteza é um as de copas. Né? Um novo começo emocional. Né? Então aqui vem falando, olha, a vida é feita de ciclos e a gente realmente precisa, tem momentos da nossa vida que a gente só precisa de ter paciência com a gente, com a vida, com as pessoas, e é respirar fundo e falar, poxa, não posso fazer nada, né? É deixar fluir. E eu tava sentindo isso bastante aqui, né? Eu sou assim, eu gosto de acordar de manhã, fazer as minhas orações, as minhas meditações e ir trabalhar num café. Tem coisas que eu gosto de fazer. Eu sou muito nerd. Eu adoro quando eu tenho que trabalhar por trás das câmeras. Essa é a verdade. Eu odeio gravar. Mas, hoje eu acordei e estava muito nessa vibe. Cara, não vou fazer nada. Vou fazer outras coisas, esparecer a mente. Eu sinto que pra você aqui... Por que eu tô falando isso? Porque isso faz parte da tua leitura. Porque às vezes a gente tá tão focado, bitolado em ter que fazer, que a gente não se permite, né? E aqui, o que eu vejo na carta da paciência é que a vida é feita de ciclos. Principalmente se você é mulher, você vai entender muito bem. Cara, os teus hormônios não são os mesmos todos os dias. Pelo amor de Deus, a gente tem uma semana feliz, uma semana que a gente quer matar alguém, uma semana que a gente tá pra baixo, e uma semana de energia assim, foda, cara, eu vou fazer. E uma semana no cio, né? Mas, e a vida é feita de paciências. De paciência, de ciclos, paciência consigo. Tem dia que você não vai estar bem, tá tudo bem, tá? E a gente deixa pra amanhã, então. Hoje eu vou fazer, hoje eu vou desenvolver e tudo, tá, tudo bem. Eu preciso fazer, tá? Então eu vou fazer de uma maneira mais leve. Eu não gosto de gravar, já falei pra vocês. Odeio gravar, odeio ter que botar a câmera ali e falar, vou gravar. Mas eu sei que eu preciso fazer. Tem dia que eu não tô bem, então não vou gravar nesse dia. Mas eu sei que eu preciso fazer, então vou ter que me esforçar para fazer um dia, no outro dia e etc e tal. Mas é necessário que você tenha paciência consigo nesse momento, principalmente nesse momento aqui que você está passando por um processo de transformação ou de transição, tá? Vidas passadas, né? Vidas passadas, ele conecta muito a carta da Lua, que é uma carta de número 18 também. E como a vida é feita de ciclos, né? E eu vejo aqui, né, que tem conexões ali com vidas passadas, mostra. E essa carta ela vem falando muito também que a vida ela é eterna. A carta de número 8, deixa eu ver. Tem a carta número 8 do caixão aqui, olha, que traz uma lemniscata. Eu falei isso para vocês em outras leituras, né? A vida é feita de ciclos. Quando um ciclo termina, o outro se inicia. Quando a gente morre nessa vida, nessa dimensão, a gente vive para outra dimensão. Da mesma forma, quando a gente vai encarnar aqui, a gente está morrendo para outra dimensão e vivendo para essa. Então a gente está sempre passando por esses momentos de ciclo e você precisa respeitar esses ciclos, né? Indo com a correnteza é simplesmente deixar-se, permitir-se entrar nesse fluxo. Quanto mais você está nesse fluxo, na energia do desapego, do getting flow, mais a coisa se torna leve, né? E esse flow, o que é prosperidade, gente? Porque o flow, ele te leva à prosperidade, entrar no vórtex, né?
Mas a prosperidade nem sempre significa ter dinheiro demais na tua conta. Às vezes a prosperidade é, cara, eu não tenho dinheiro nenhum, sei como eu vou pagar o aluguel agora. Mas o universo de alguma forma providencia. Então, quantas vezes, por exemplo, eu estava... Ano passado mesmo, isso aconteceu muito comigo. Por exemplo, eu ia falar, cara, eu vou lá no Mercado Ram, eu preciso comprar um tênis porque eu tô sem tênis. E viajando pra lá e pra cá, a gente deixa coisa, leva coisa e... né? E aí a menina foi embora e eu falei, acordei de manhã, vou pegar minha motinha e vou lá no mercado. Vou comprar um tênis. Acordei de manhã com a mensagem no grupo, a menina, gente, tô doando um tênis. Alguém precisa? Alguém quer? Cara, isso é prosperidade. Não precisei gastar dinheiro pra coisa chegar até mim. E coincidentemente era exatamente o meu número. Então, se permitir entrar nesse flow. Então a gente fica muito focado que prosperidade é ter um relacionamento assim, assim, assado. Ou prosperidade, por que eu preciso de ter um relacionamento? Por que eu preciso de estar com alguém? Porque a sociedade me impôs, mas significa que eu vou ser feliz tendo um relacionamento também? Nem todo mundo vai ser. Nem todo mundo. Mas o que faz com que você seja feliz? O que faz com que você entre no seu flow? Porque felicidade, prosperidade para um pode representar uma coisa, mas para você pode representar outra. Tá tudo bem. Então, respeitar essa energia do que você é, mas para isso é necessário o quê? Autoconhecimento, entender quem você é, o que você está fazendo parte aqui. Né? E permitir que o outro, e respeitar a energia do outro também. Porque muitas vezes a gente acha que pra gente, isso é prosperidade. A gente quer impor nossa energia, o nosso conhecimento para o outro, mas para o outro não vai ser isso. Não vai ser, tá tudo bem, tá? E aí, esse respeito é essencial. Não é fácil, né? Mas é essencial. Então, é isso. Vamos ver o conselho do céu aqui. Por isso que eu tô desenvolvendo também a magia da prosperidade. É para você que quer desbloquear a sua energia e buscar entrar no flow, nesse flow. Então, a gente vai ter exercício de autoconhecimento para você entender o que é esse flow para você. E o que faz sentido, como que você vai atrair a prosperidade para a sua energia, para o seu eu. Então, se você quiser aproveitar, participar enquanto tem vaga, tá? Porque a vaga se encerra no dia 30 de maio, que é quando a gente começa. O último prazo é deadline para você entrar, é o último prazo para você entrar. Ou então, enquanto eu tiver vaga. Não, vai ter que ser essa carta, porque o negócio foi assim, né? Não sei se vocês viram a carta voando aqui. Então, corre para você garantir a sua vaga enquanto é tempo. Como que você vai fazer? Cara, você pode parcelar 12 de 20 para aproveitar essa oportunidade, se você quiser. Mas corre enquanto é tempo, tá? Porque na hora que acabarem as vagas, acabou. Pedra da neve. A fé é a única energia que nos faz acreditar na viabilidade da construção de algo que parece impossível. Caralho, por pertencer ao mundo dos milagres, cultive a fé. Não, eu vou falar de novo. A fé é a única energia que nos faz acreditar na viabilidade da construção de algo que parece impossível por pertencer ao mundo dos milagres. Cultive a fé. Como que você vai ter fé? Eu vou te ensinar lá na magia da prosperidade, tá? A gente vai desbloquear, vai ter exercício de hipnose comigo ao vivo. Vai ter... Mano, tá, olha... Esses encontros, são 4 encontros, vai estar assim, top de linha e super top. As meninas que fizeram o último processo terapêutico, que em grupo comigo, todas elas tiveram grandes transformações na vida dela. Essa carta quer anunciar o quanto o fator fé é importante nesse momento da sua vida. A cocriação das realidades só é execuível se a fé nunca desaparecer nem do horizonte do seu pensamento, nem das intenções da crença total. Nunca esqueça que a cocriação de algo é diretamente proporcional à intenção da colocação de limites. Nessa fase, traga consigo esse cristal. Ele será facilitador no seu processo de acreditar. Chama Pedra da Neve. Essa pedrinha aqui, ó. Se você quiser tirar um print aí, ó. Aí, tá bom? É isso. Quer uma consulta particular ou garantir a sua vaga na magia da prosperidade? Link na descrição do vídeo. Vai lá, vou deixar nos primeiros comentários também. Forte abraço, fui e deixa seu like, se inscreve no canal.